Você já teve a sensação de que existe uma escuta no teu celular, pois ao estar conversando com algum amigo ou até mesmo falar em voz alta sobre algum produto ou programa que viu na televisão, no YouTube, e de repente isso apareceu para você no seu Instagram, no seu Face, e de repente você começou a ser bombardeado por publicações acerca daquilo que você comentou, ou ainda quem nunca se sentiu incomodado simplesmente por ter clicado em uma publicação e de repente o volume dela crescer e você não conseguir ver mais outra coisa nas redes sociais a não ser aquele tênis, aquela roupa, aquele sapato, vestido, terno, enfim. Nós sabemos que os algoritmos, independente de qual seja a rede, têm se tornado cada vez mais poderosos e em um curto espaço de tempo eles têm identificado rapidamente aquilo que nós gostamos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos enche os olhos. Foi o tempo em que nós víamos propagandas somente quando andávamos nas ruas ou ligávamos a televisão. Hoje nós temos a sensação de que os donos das maiores lojas e dos melhores produtos andam conosco e sabem exatamente o que nós gostamos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Consumismo versus minimalismo. Para você entender assim já rapidamente, consumismo é a cultura que prega a compra, a troca, o descarte por um outro produto novo, e o minimalismo é a cultura que prega o oposto, uma vida mais simples, com o básico, para ser mais exato, o necessário. E o curioso é que embora o termo minimalismo ou minimalista tenha sido cunhado no século XX, ele é presente na Bíblia Sagrada, não exatamente com essas palavras, mas essas ideias. E nós iremos ver isso hoje. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, e estou aqui para auxiliar você a preparar a sua próxima aula para os juvenis. Eu quero aqui agradecer principalmente a você, professor dos juvenis, irmão e irmã, que tem ficado comigo aqui a semana inteira. Isso porque todos os dias tem gente visualizando, tem gente curtindo, o pessoal tem me mandado feedback, isso tem me deixado muito feliz. E eu volto a dizer, os professores dos juvenis, dentre os professores dos adultos e jovens, que eu também preparo conteúdo, são os que mais assistem. E como eu falei na aula passada, o maior público é feminino. Até mesmo algumas espectadoras responderam aqui dizendo de onde era, então tem gente do norte ao sul do país acompanhando as aulas. Isso me deixa muito feliz. Então, se você chegou aqui de repente, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, para que todas as aulas que eu subir no canal, você ser notificado. E aí, claro, se você quiser ampliar os seus conhecimentos, você não ficará somente no conteúdo da EBD, pois aqui tem muita coisa voltada à palavra de Deus. Então, se inscreve, ativa o sininho, e você que já é inscrito e ainda não ativou, por favor, faz isso agora. Abaixo tem dois links para você clicar. O primeiro deles é para o grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem superintendentes e professores de todo o país. Está crescendo, está em formação, mas falta você. A nossa ideia aqui é semanalmente compartilhar conteúdos voltados à escola bíblica dominical. Então, se você quer recebê-los e participar, por favor, clica no link e entra agora. O segundo link é para você conhecer o meu e-book. Lancei recentemente a jornada completa da pregação. Qual que é a proposta? É lhe entregar um pouco mais de 20 lições para que dentro de 40 dias você entregue o seu primeiro sermão. Tem muita gente que não sabe a diferença entre esboço, sermão e pregação. Então eu quero
ensinar você a fazer os três, na verdade. Então você vai para a teoria e dentro de 40 dias você desembocará na prática, se seguir todas as lições. Então você vai aprender a ler o texto, a enxergar as minúcias, a interpretar, a aplicar coisas que poucos pregadores sabem fazer com maestria. Eu reuni então toda a minha experiência durante 20 anos e coloquei em um e-book totalmente para você. Então você vai clicar aí e vai conhecer um pouquinho mais. Também, seguindo aqui, eu quero pedir a você para compartilhar essa aula, se você entender que pode abençoar outros professores e até mesmo aquele aluno, aluna que não pode ir na EBD ou não gosta, envie o conteúdo para ele perceber o que está perdendo. Vamos lá. O tema de hoje é consumismo versus minimalismo. Logo no primeiro tópico, nós temos assim, por título, o consumismo exagerado. E aí nós passamos a entender o que é o consumismo, depois publicidade e consumo, resistir é possível, tá? Os próximos tópicos eu falo daqui a pouco para você. Mas o que eu gostaria que você, professor, tivesse em mente para o próximo domingo? Nós vamos falar a jovens e adolescentes. Eu não sei na sua igreja, mas na minha e outros professores que eu conheço, eles preferem usar a revista dos juvenis ao invés da revista dos adolescentes. Então, eu acredito aí que o público que você vai lecionar no próximo domingo é os adolescentes, porque os jovens já possuem aí a sua revista, a não ser que por uma decisão do superintendente do pastor, entenderam que o conteúdo dos juvenis ia ser mais forte, colocaram nos jovens. Mas entendendo que falaremos a adolescentes no próximo domingo, nós precisamos ter em mente que é um público que ainda não trabalha, na sua maioria não trabalha, não tem dinheiro. Então eles dependem dos pais. E isso quer dizer que eles estão expostos nas redes sociais. Se você, quando começou essa aula, percebeu que o que eu estava falando não era um exagero ou mentira, mas você também já foi bombardeado por publicações, você também já comentou sobre comprar algo e de repente abriu o Facebook, o Instagram, e estava lá a propaganda, o endereço, o local para você ir comprar. E imagina só o que não acontece com os nossos adolescentes. E eles não sabem gerenciar isso. Então eles querem adquirir aquilo que eles estão vendo. Sem contar também que as redes sociais é um mundo aberto para o que acontece na vida dos outros. Então tudo que as pessoas adquirem, tudo aquilo que elas ganham, elas postam nas redes sociais. E aí você pega aquele adolescente que tem uma vida simples, de repente os pais não têm tantas condições e ele começa, às vezes até, questionar a sua fé, dizendo, poxa vida, nós somos cristãos, meu pai é, sei lá, pastor, pregador, minha mãe, missionária, e nós vivemos em uma situação difícil. Eu me coloco no lugar de muitos adolescentes, hoje, olhando para trás e pensando na minha adolescência, onde nós passávamos muitas necessidades. Roupa nova, eu e meus irmãos víamos somente no final do ano, e mesmo assim as mais baratas, com muitas dificuldades, e não tínhamos todo o estímulo que hoje os nossos adolescentes possuem. Para eu ter contato com o tênis da moda, era quando eu ligava a televisão, ou quando eu passava na porta de alguma loja, e na escola meus amigos estavam usando. Hoje, não é preciso sequer sair de casa para estar em contato com o consumismo, certo? Você pode fazer uma compra pela internet. Então imagina só como que deve ser difícil para os nossos adolescentes gerenciarem tudo isso, tendo o mundo na palma das mãos e às vezes não podendo comprar. E mesmo aqueles que podem precisam entender que a vida não é sobre consumir, mas a vida é sobre gerenciar. A vida, ela precisa de equilíbrio, porque se só sair e não entrar, vai chegar um momento que vai faltar. Então até quem tem condições tem que aprender a gastar o dinheiro dos pais, nesse caso, ou o seu próprio, caso receba uma mesada. Então o que é consumismo? Consumismo é uma prática de comprar de modo exagerado.
bens que não são necessários. Então veja só, eu tenho um celular, ele está me servindo muito bem nesse momento para tirar foto, fazer vídeo. Tem um áudio muito bom, tá? Hoje eu estou aqui sem minha lapela, é só o som acústico mesmo, e você aí pode conferir. É um celular novo, eu posso dizer, novo. No entanto, eu não preciso de um melhor nesse momento, mas o que prega a cultura do consumismo? Eu preciso me atualizar. Então assim, tem um ano o celular, para muitos ele já está antigo, ele já está velho. E aí eu vou lá e compro mais um. Ou de repente eu já tenho um celular para tirar fotos e aí eu resolvo comprar uma câmera para tirar fotos. Então, peraí, a câmera vai ficar encostada, porque eu não vou conseguir levar ela para todos os lugares. Eu não trabalho como fotógrafo. Então veja que o consumismo é você comprar coisas que você não precisa ou coisas que você já tem, pelo simples prazer de comprar. Então tem gente que é compulsiva e às vezes a gente já percebe isso na adolescência e acaba de fato virando uma doença. Veja só, o segundo ponto do primeiro tópico diz assim, ó, publicidade e consumo. Estamos vivendo na era da informação e a influência da mídia é inegável. Com o acesso às mídias e redes sociais, cresce também o consumismo, pois as propagandas estão em todas as partes. Por isso que eu dei o exemplo aqui que dei no início. Na propaganda, as cores, a música, o cenário, os personagens e os muitos efeitos especiais são estrategicamente pensados a fim de tornarem o produto mais atraente, desejável e até falsamente necessário. O objetivo é somente o lucro. Eles querem vender, não estão pensando no que é realmente bom para você. A verdade é que nós somos uma presa fácil na mão do sistema. Presa fácil, eu estou dizendo no sentido dos bombardeios. Agora, você decide, você escolhe se você quer comprar ou não. É por isso que a aula do próximo domingo ela será importante para orientar os nossos adolescentes. Veja só, aqui disse que as cores, a música, o cenário, tudo é pensado para te convencer ali em poucos segundos a comprar. Eu vou dar um exemplo do supermercado. Você já parou para pensar o porquê as guloseimas, bala, chocolate, salgadinho, fica tudo próximo ao caixa do supermercado e na altura média, se você perceber bem, na altura dos olhos das crianças? Porque se os pais conseguiram convencê-las a não pedir algo ou já brigaram com elas no decorrer ali dos corredores do supermercado, o tempo que eles estão esperando para passar na fila, essa criança está ali, pai, mãe, eu quero. E aí, quando chega lá no momento de pagar, o pai olha e fala assim, para me dar paz esse menino ir chorando para casa. Então é posto já nessa altura, estrategicamente, para convencer. Por que não coloca próximo ao caixa aí os sacos de arroz, os sacos de feijão, óleo? Porque essas coisas não vão para o caixa do supermercado. Somente guloseimas, coisas que atraem não somente crianças, mas adultos também. Então, tudo no supermercado, à disposição dos caixas, à disposição dos alimentos, os mais caros estão na altura dos nossos olhos, acima estão os mais baratos, tudo é pensado estrategicamente para você tomar a decisão que eles querem que você tome. Igualmente nas redes sociais. Então os nossos adolescentes, eles precisam ser orientados. Resistir é possível, nos garante o comentarista. Olha só. Devemos resistir ao consumismo para que não sejamos enredados pela cobiça perversa e ganância de querer sempre mais. Então, esse é o problema. Primeiro, a ganância. Se nós não nos controlarmos, nós desejaremos cada vez mais e seremos controlados pela cobiça. O que é cobiça? Cobiça é um desejo descontrolado a ponto de te dominar. Desejar por desejar não é pecado. O problema é quando esse desejo nos domina. É quando você passa a ser servo do seu desejo. Tudo que você faz é para cumprir aquilo que está no seu coração. Então, os adolescentes, eles precisam ser orientados porque nós estamos vivendo em uma fase onde eles ainda não se conhecem e eles estão se abrindo para o mundo e eles
querem estar envolvidos com o que está acontecendo ao seu redor. É justamente por isso que somos levados agora para o terceiro ponto do primeiro tópico, que diz assim, ó, na atualidade, o ter passou a ser mais valorizado do que o ser. Então, você não precisa trocar de aparelho celular só para ter o último modelo. Precisa? Não. Mas, é muito cedo o ser humano entende que a nossa sociedade, ela valoriza quem tem e não quem é. Não importa o quão verdadeiro você seja, o quão honesto você seja, o quão trabalhador você seja, se você não tiver nada, você não é ninguém. Então é claro que nós lutaremos para ter. No entanto, a palavra de Deus nos orienta primeiramente a ser. A Bíblia, ela trabalha muito o nosso interior, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão. É por isso que a Bíblia nos incentiva a termos uma vida de oração, de leitura, de temor da palavra de Deus, para que possamos ser. O ter será uma consequência daquilo que somos na presença de Deus. Porém, a sociedade, ela prefere primeiramente ter. Agora, o ser, elas acreditam que será uma consequência do ter. Olha como os valores estão invertidos. Pode perceber. As pessoas, elas se sentem alguma coisa a partir do momento que elas possuem um bom emprego, elas possuem um bom carro, elas possuem uma boa casa, elas possuem um bom plano de saúde, elas possuem dinheiro para viajar e ir para vários lugares. A partir do momento que elas têm, elas se consideram agora alguma coisa. A palavra de Deus nos traz uma orientação totalmente diferente. Primeiro nós precisamos ser servos de Deus, ser um bom cônjuge, ser bons filhos, ser bons pais, ser bons membros, bons obreiros, ser. E aí, como consequência daquilo que somos, a palavra de Deus garante então que nós teremos. E aí teremos o quê? A lição também nos fala sobre isso. Nós teremos o que é suficiente para a nossa vida. Nós vamos ver mais pra frente, mas eu já vou adiantar agora, que a Bíblia, ela combate essa questão do consumismo. A partir de que momento? Leia com seus adolescentes Mateus capítulo 6. Talvez seja o livro aí mais indicado e de mais fácil compreensão nesse momento. A partir do verso 33, a Bíblia nos fala ali, ou próximo ali do verso 33, a Bíblia nos fala sobre as aves, nos fala sobre o lírio dos campos, que não plantam, não colhem, não possuem maneiras de se manterem, mas Deus as vestem, as alimentam. E aí até Jesus diz que nem Salomão se vestiu como o lírio dos campos. E aí Jesus nos diz que se nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas acreditam que será as demais coisas. A demais é muito. O que é que o texto nos diz? Essas coisas. De que coisas Jesus falava? De comida, de vestimenta, de coisas necessárias para nós vivermos. Então a Bíblia, ela nos garante, diante de uma vida de obediência, de relacionamento com Deus, de sabedoria, o básico para nós vivermos. Então é o que nós precisamos, certo? Quando nós apresentarmos essa lição para os nossos jovens e os nossos adolescentes, nós precisamos ter cuidado, porque a vida também não é sobre ter só o básico, tá? É claro que nós desejamos um bom emprego, uma boa faculdade, uma boa casa, nós desejamos ganhar dinheiro, mas o melhor conselho para o próximo domingo é nós termos uma vida equilibrada, nós entendermos o tempo de consumir e nós entendermos o momento de vivermos com aquilo que nós temos. Muito bem? Então assim, se você tem um carro, de repente ele não é do ano, não é última geração, mas ele está te levando para onde você quer, ele não quebra, não consome, está com a funilaria em dia, a mecânica em dia, para que você entrar numa dívida que de repente vai te fazer pagar 4 ou 5 vezes mais do que o valor que você já paga e você não terá condições de pagar. Então, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que estão endividadas e estão dizendo assim, Senhor, me ajuda, me socorre. Bom, Deus nesse momento já está te dando a orientação para você aprender a gerenciar, a ter moderação. Então, você precisa aprender o momento de consumir e o momento de ter uma vida mais minimalista, vivendo com o pouco, vivendo com o simples, porque ele será necessário para você. O terceiro tópico nos diz assim, ó,
minimalismo, um modo de vida. Na verdade eu esqueci de falar o 2, né? O virtual e o real. Esse tópico ele vai nos mostrar uma coisa, e eu quero até destacar. O penúltimo parágrafo dele diz assim, ó: as redes sociais não mostram o real. Não mostram ninguém desesperado porque não tem mais condições de pagar dívidas. Não mostram pais deprimidos porque não conseguem dar tudo que seus filhos querem. Não se deixe enganar. O consumismo desenfreado pode acarretar o comprometimento financeiro familiar por meio de uma quantidade excessiva de dívidas. Então, eu acredito que você precisa investir um tempo aqui nesse ponto no próximo domingo. Por quê? Muitos pais acabam cedendo à pressão dos filhos, principalmente adolescente, às vezes faz birra, fica rebelde, tá? E aí fala que não vai para a igreja porque os pais não quiseram comprar aquilo ou aquilo outro. Na verdade é que tem muitos adolescentes que acham que dinheiro dá em árvore, tá? Eles não têm noção do que é trabalhar 8, 9, 10, 12 horas para conseguir o salário no final do mês, e eles não conhecem os bastidores do gerenciamento de uma casa. Então, quando eles pedem e não recebem, eles ficam chateados. Por quê? Abriram as redes sociais e viram um amiguinho ali que conseguiu comprar, o outro que está feliz porque viajou e daí por diante. Então, nós precisamos mostrar para esses adolescentes que as redes sociais é um mundo de fantasia, porque não mostra a realidade da vida das pessoas. É claro que elas estão vivendo aquele momento feliz, mas quando elas não acordam bem, elas não vomitam os seus sentimentos nas redes sociais. Então, as pessoas procuram se apresentar com a melhor roupa, com o melhor penteado, postar foto dos melhores pratos, nos melhores lugares, mas a vida não é sobre isso. O mundo real ele é muito mais difícil. E aí, quando os pais cedem a essa pressão, acabam se endividando e encontrando problemas futuros. Terceiro tópico: minimalismo, um modo de vida. O que significa, então? Você já ouviu falar a respeito de minimalismo? Sabe o que ele significa? Como o nome já diz, significa viver com o mínimo de objetivos ou recursos. É possível, sim. Quem segue esse estilo de vida minimalista tem como mais importante os momentos, as experiências e não os objetos. Então veja só, de repente, próximo domingo você vai falar a adolescentes que nunca tiveram a oportunidade de ir em um parque aquático, mas todos os amigos já tiveram a oportunidade de ir em parques aquáticos. Eu trago esse exemplo aqui porque eu consegui ir uma vez só na minha adolescência em um parque aquático. E isso só aconteceu porque a minha sala na escola ganhou um prêmio, porque nós fomos a turma que mais arrecadou produtos para a festa junina. Então, nós ganhamos um passeio para o Sesc Itaquera. Na verdade, nós ganhamos 2 vezes, foram 2 anos consecutivos. Tinha muita gente pobre na sala, então a gente agarrou essa oportunidade e correu atrás dos ingredientes para poder conseguir ir para esse passeio. Caso contrário, eu nunca consegui ir para uma excursão da escola porque minha mãe não tinha dinheiro. Então pode ser, no próximo domingo, você fale a adolescentes nessas condições. E aí, você precisa dar alternativas para ele. Por quê? Às vezes, ele não tem condições de ir em um parque aquático, mas ele pode ir em uma cachoeira, ele pode encher uma piscina plástica no quintal e ali junto com seus irmãos se confraternizar, se alegrar com irmãos da igreja, sabe? Não tem piscina, mas de repente improvisou lá um bacião ou ficou com a mangueira. A gente precisa valorizar os momentos simples da vida, sabe? Então, nós não precisamos viver infelizes quando nós não conseguimos determinada coisa. Nós temos que pegar esse sentimento de, opa, hoje eu não tenho, e transformar, fazer mágica, no sentido de criar momentos bons para que consigamos aí construir memórias com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja e fazer com que esses adolescentes entendam que tudo é um momento, que tudo passa. Então que eles precisam servir ao Senhor, eles precisam trabalhar, eles precisam se esforçar para poder chegar lá, mas não só por isso, mas eles precisam fazer isso porque
existe toda uma situação no entorno deles, então eles terão uma família, então eles terão condições de atender às necessidades básicas dessa família, e como presente, como prêmios, eles terão condições de se presentear. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: é muito bom quando você tem condições de se presentear. Então, em que momento você deve se dar um presente? Quando você percebe que você necessita daquilo. Então, tem coisas que realmente nós vamos comprar, depois nós vamos colocar a mão na cabeça, nós vamos dizer assim: poxa, eu fiz uma bobagem. Mas, com essa experiência, mostre ao seu adolescente o que é útil. Porque se nós formos perceber, voltando no assunto do celular, hoje os celulares, eles tiveram as suas funções potencializadas e, na verdade, a principal, ela quase não é usada. Qual foi a última vez que você pegou o celular para discar o número de alguém, fazer uma ligação pela operadora mesmo, sabe? E falou com alguém do outro lado? Qual foi a última vez que você fez isso? Você pode colocar aqui abaixo, se de repente tem uma hora, se tem um dia, se tem um mês, se tem um ano, ou se tem anos que você ligou mesmo, de fato. Eu não estou falando ligação pelo WhatsApp, não. Estou falando pela operadora mesmo. Qual foi a última vez que você fez isso? Hoje a gente faz tantas coisas com o celular, menos aquilo para o qual ele passou a existir. Bom, professor, a próxima lição terá por título O Engano da Teologia da Prosperidade. E deixa eu te falar uma coisa, já estamos chegando na lição de número 10. Isso quer dizer que o trimestre está terminando. E com isso, o ano também. Então, o que eu peço a você? Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você terá condições de receber tudo o que acontecer aqui. Abaixo os dois links que eu falei lá no início. Sala dos Professores EBD e o e-book A Jornada Completa da Pregação. Corre, corre, corre. Tá com preço de black. O ano tá terminando e eu quero que você aproveite tudo que tem nesse link aí. Deus abençoe. Até a próxima.